Estamos terminando com a nossa série 1844. No programa de hoje estaremos dando, a finalização, um conceito de uma forma para resumirmos aquilo que aprendemos ao longo dos 4 episódios. Você que nos acompanhou ao longo desta série e transmitimos alguma coisa que não sabias, que veio edificar tanto a sua vida espiritual, social e assim como cultural e do ponto de vista histórico para compreender claramente o que aconteceu em 1844. E no programa de hoje estaremos dando como ato de conclusão, estaremos falando sobre o dissolvimento ou o fim do milerismo. O que aconteceu, as movimentações que aconteceram, a divisão deste grande movimento. E quais são as bênçãos que aconteceram com ele. Não saia daí, deixa teu like, tua mensagem, partilhe a nossa programação e mais, siga a nossa página no YouTube, subscreva lá, é muito importante. Ao longo da série pedimos com tanto amor e carinho, que subscrevam no nosso canal Crônicas e Laodiceia, lá no YouTube, clica, link na descrição, clica, vai diretamente, até a nossa página e subscreva lá, deixa o sininho de notificação, pois estaremos trazendo informações muito importantes para o seu conhecimento. Não saia daí que queremos trazer no programa de hoje o fim do milerismo e o início de uma nova era. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Depois de 1844, após o desapontamento da história, nós vamos ver várias divisões, daquilo que nós conversamos ou falamos ao longo do nosso programa ou da nossa série. Mas hoje queremos falar um pouco de como o nosso irmão ou fundador do milerismo acabou por falecer. Estou a falar de William Miller, como foi os seus finais dos dias e o que ele disse em seu leito. Bom, é necessário compreendermos que William já não tinha mais vigor, isto já é em 1849. Depois das 2 conferências, depois de tanto lutar, para unir o movimento, William já não tinha mais forças, já não tinha mais capacidade para continuar a orientar ou a transmitir a mensagem de Deus. A história nos conta claramente de que ele já estava tão doente, avançadamente, que já não saía mais da cama. E em 1849, William vai ficar mais doente ainda e ele morre. Veja comigo, essas passagens bonitas que a sua mulher vai falar depois do seu leito ou depois da sua morte. Ela diz o seguinte: Desde nosso último encontro, vocês foram chamados para lamentar a morte de um esposo amado, um pai eterno e um amigo afetuoso. Em seu luto, nos solidarizamos verdadeiramente em sua perda. Também perdemos um amigo e irmão, mas lamentamos nossa perda em vista de considerações mais elevadas. Nós o consideramos um homem chamado por Deus para uma obra muito importante e como um homem grandemente abençoado no desempenho bem-sucedido desta obra, a integridade imaculada de sua vida. Nossa oração sincera e unida é que a graça que sustentou sob severas provações até sua cena final possa apoiá-los em seus lutos e em todas as aflições dos dias atuais e que garanta a vocês o gozo do glorioso futuro, oferecendo a sua aceitação, esta expressão de nossa simpatia e condolência. Continuaremos seus irmãos afetuosos na fé que foi pregada, entregues aos santos. Este foi o discurso, as últimas palavras que a sua mulher ou a mulher de Miller vai dizer aos irmãos, vai dizer àquelas pessoas que ainda admiravam William Miller. Já morto, o movimento desaparecido e surgiu várias ramificações, várias pessoas crendo em várias doutrinas. Bom, queremos levantar aqui, de uma forma mais profunda nesses vários grupos, nessas várias doutrinas. Primeiro queremos falar sobre os espiritualizadores, isto mesmo, adventistas espiritualizadores. Este era um grupo que saíram da igreja metodista. Alguns irmãos que haviam saído da igreja metodista se uniram ao milerismo. Depois do desapontamento, de 1844, queriam unir várias doutrinas, pegaram as doutrinas da igreja metodista e as doutrinas do milerismo, juntaram e fundaram os espiritualizadores. O que eles criam? Bom, na conferência de Albany, eles acreditavam claramente de que o Senhor Jesus já havia voltado em 1844, mas da forma espiritual, ou seja, cada um
dos seus membros tinha Jesus recebido em seu coração. Outra coisa que esse grupo acreditava, eles tinham uma forma muito diferente e doutrinas estranhas. Uma das doutrinas que eles tinham é acerca do batismo noturno. Eles batizavam as pessoas de uma forma noturna e que era algo muito esquisito. Outra doutrina, não é, que eles possuíam, eles se reuniam em casa das pessoas e pediam com que essas pessoas, não é, se relacionassem com seus pastores, com seus líderes, porque eles achavam claramente de que se relacionar sexualmente com os líderes era uma forma de adoração. Eles tinham doutrinas feias, doutrinas estranhas. Outro motivo, não é, das doutrinas deles era o beijo boca a boca entre vários grupos, vários líderes. Alguns servos, algumas servas, alguns irmãos e algumas irmãs, eles beijavam os pés dos pastores, dos líderes. Eram doutrinas estranhas. Surgiram várias pessoas dentro desse grupo, não é, recebendo visões, segundo eles, visões espirituais, falando línguas estranhas. Era uma grande confusão que havia neste grupo dos espiritualizadores. Eles vão criando um movimento estranho, que graças a Deus, assim podemos dizer, se perdeu na história. Assim como o primeiro advento de Jesus Cristo foi predito em Daniel 9, seu segundo advento é identificado em Daniel 8,14, visto que a terra deve ser o santuário a ser purificado. Isso vai acontecer por meio do fogo quando Jesus voltar, começando em 457 a.C. A profecia dos 2.300 dias, anos de Daniel 8,14, culminará ao retorno de 1843-1844. Jesus virá outra vez por volta desse tempo, portanto prepare-se para encontrá-lo. Sua volta será um evento literal e visível que precederá o milênio. Essa era a essência da proclamação milerita. Outra doutrina que nós queremos levantar aqui, não é, sobre o final da nossa história, pois embora que falamos, não é, ao longo da nossa programação, é necessário aprofundarmos mais para compreendermos melhor. É sobre a porta fechada. Essa doutrina que trouxe várias controvérsias no seio do milerismo, pois a maior parte dos mileristas ou do milerita acreditava piamente de que o Senhor havia fechado a porta da graça em 1844 e que nessa data, não é, já não haveria mais salvação para aqueles que não aceitaram a mensagem do milerismo, a mensagem que o Senhor voltaria em 1844. Bom, queremos trazer algumas bases que eles fundamentavam, não é, esta teoria. Uma das bases está no livro de Mateus sobre a parábola das 10 virgens, claramente. Antes de nós explicarmos, não é, essa parábola e tentarmos coincidir com o que eles acreditavam em 1844, vamos tentar ver o que realmente a parábola das 10 virgens fala. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: "Eis um noivo, saí ao seu encontro." Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que o vendem, e comprai-o." E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora." De acordo com aquilo que nós acabamos de ler, claramente nós vamos ver, não é, a parábola das 10 virgens. Nos diz claramente que 5 eram prudentes e outras eram nécias, ou eram burras, assim podemos dizer com o nosso português atual. E eles pegam, não é, essa passagem em que quando o noivo veio, as outras 5 iam à busca do azeite e já era tarde. O noivo entrou na sua festa com as 5 prudentes, não é? Prudentes que tinham os azeites em suas lamparinas.
porém aquelas ficaram de fora. E eles associam essa parábola à porta fechada, mostrando claramente que aqueles que acreditaram no movimento milerita, que acreditaram que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844, esses faziam parte das virgens que tinham seu azeite e que entraram com o noivo nas bodas. Aqueles que não acreditaram a mensagem do milerismo de 1844, estes eram associados àquelas nécias ou aquelas virgens burras, não é? Que não tinham azeite e foram procurar outras lamparinas e ficaram de fora, não é? Desta grande festividade. Veja claramente como o conceito das pessoas desta época associavam uma parábola, muito embora, não é? No entanto, que essa parábola nos traz uma reflexão para o tempo do fim, uma reflexão que mostra claramente como é que será a volta de Jesus, mas não estava associada ao seu tempo, pois aquele tempo não era da volta de Jesus, era um tempo que Jesus saía do lugar santo para o seu lugar santíssimo, a fim de transmitir, a fim de começar um ministério sacerdotal para perdão dos nossos pecados e para o início do juízo investigativo. Quando todos os sinais que apontam para o segundo advento tiverem sido cumpridos, então Jesus voltará para reunir seu povo, para ressuscitar os justos mortos, para transformar e receber todos os santos, para destruir os poderes maus e perversos, para vindicar o caráter de Deus, para restaurar a terra e para restabelecer a comunhão com Deus. A linguagem bíblica acerca da segunda vinda não dá margem para um arrebatamento secreto. Outros motivos, não é, que nós queremos associar no fim da nossa série é concernente a esses grupos que surgiram depois do movimento de 1844. Nós vamos ver claramente, não é, surgimento de vários grupos e depois disso várias igrejas. Mas embora que ao longo da história essas igrejas vão desaparecendo, elas se firmaram no início, mas não conseguiram prevalecer, pois não tinham cariz bíblico, não tinham, não é, propósito, e eles vão desaparecendo e vão ficando apenas aqueles que entenderam o que estava a acontecer em 1844. Claramente, o que estava a acontecer em 1844 era algo mais importante, mais significativo do que só a breve volta de Jesus. Mas embora que essa é a nossa esperança, seria a esperança deles naquele tempo, não é? Mas não era isso que deveria acontecer em 1844. E nós vamos ver que essa história nos traz uma reflexão importante para compreendermos claramente que é necessário termos cuidado em interpretar os tempos, pois os tempos pertencem apenas a Deus. O ano de 1844 e sua grande importância não podem jamais ser minimizados ou esquecidos. O conselho de Ellen White é oportuno ao recapitular nossa história passada, havendo percorrido todos os passos de nosso progresso até ao nosso estado atual. Posso dizer, louvado seja Deus, quando vejo que Deus tem executado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, e a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. A mensagem do milerismo nos traz completamente suposições ou complexidade de compreender a vontade do Eterno. Como Deus se transmite, como Deus transmite a vontade dele para seu povo. E é necessário termos cautela, claramente. Deus usou várias personagens. Usou William Fosse, usou a Sra. White, usou Ira Edson, usou tantos e tantos personagens para tentar explicar o que estava acontecendo. Mas, como um todo, não é? Nem tudo está percebível aos olhos dos homens ou aos ouvidos dos homens. Algumas coisas celestiais, sendo nós seres materiais, nos passam de uma forma desapercebida. Isso é normal, pois somos carnais e entender o que é celestial requer uma complexidade e uma capacidade de maturidade espiritual. Talvez é isso que faltou a William Miller, a Ira Edson, a José Beth, ao irmão Joshua Rim. Talvez isso é que faltou, não é? Eles tinham um propósito muito bonito, um propósito de anunciar as boas novas de salvação, as boas novas de que o Senhor estava voltando. Mas embora que eles estavam equivocados, eles fizeram a sua parte, fizeram o seu trabalho. E acredito eu que o Senhor não os tirará fora do seu reino. Nós vamos ver que Miller morreu feliz na certeza que o Senhor estaria voltando
mesmo da sua morte. É isso que nós devemos receber, aprender com a história de 1844, como lição, como certeza que Deus usa as pessoas, que Deus está atento na história dos homens e dos seus acontecimentos. Deus não se deixa se escarnecer, Deus está atento a todos os acontecimentos que está acontecendo, não é, nos nossos dias. É necessário olharmos para 1844 como um lembrete de que não é nós que devemos marcar datas, mas sim é Deus. E que nós, o que nos foi dado é controlarmos os sinais, as épocas, e que nós entendermos que somos co-participantes da obra e da vontade do Criador. Ângelo Manuel Rodrigues comenta: tendo completado na terra a obra para a qual viera, João 17, 4, 5, 19 e 30, Cristo foi elevado ao céu, Atos 1, versos 11, para salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, os vive sempre, para interceder por eles, Hebreus 7, 25, até que em sua segunda vinda ele vai aparecer não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o guardam. E morreu William Miller, feliz, como já dissemos, junto aos seus familiares, a sua amada esposa. Assim como morreu Edson, morreu Beth, morreu Kim, morreu a senhora White, o senhor White também, assim como morreu vários homens, como William Foy, como Fosse. Todos esses pioneiros morreram, estão descansando no Senhor. Tenho certeza que fizeram a sua parte. E nós estamos neste século, no mês de outubro de 2023, estamos a ser chamados para aprendermos com o passado, para não se repetir em nossos dias. Não fiquemos de braços cruzados, meus queridos amigos do Facebook e do WhatsApp e também do nosso canal no YouTube. É necessário vigiarmos, orarmos, para não sermos equiparados àquelas virgens que ficaram de fora. Não porque não tinham sido advertidos. Elas sabiam claramente que tinham que ter azeite em sua posse, mas não tiveram. Confiaram naquilo que tinham em seu coração. Não basta dizer que sou espiritual, não basta dizer que vou à igreja, não basta dizer que sou bom perante Deus e perante a sociedade. É necessário olharmos para o eterno, nos sentirmos mais e mais pecadores e carecendo necessariamente de mais e mais da graça de Deus, para sermos revestidos de poder, para sermos revestidos do seu Espírito e assim nos prepararmos para a volta de Jesus. Você que nos seguiu durante esta programação, nosso muito obrigado, meu caro amigo. Subscreva mais uma vez o nosso canal no YouTube, Crônicas e Laodiceia. É muito importante, queremos crescer e queremos contar consigo. Quero deixar também uma palavra, de reflexão e de ajuste. É necessário compreendermos os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua divina autoridade. Fica com o nosso querido Nirvano, ele que é o nosso narrador, cameraman, o homem que faz tudo em Crônicas Celestiais. Vai deixar também algumas passagens ou alguma palavra no fim da nossa série 1844. Para mim, só dizer que a eternidade se aproxima. Ora viva, chegamos ao fim de mais uma série, onde falamos sobre 1844. O período conhecido como o Grande Desapontamento, mas também é um período onde tudo, se assim podemos dizer, começou. E até os nossos dias, 1844, conforme você acompanhou nesta série, ainda ecoa e ainda ecoará até a volta de Jesus. Lembre-se, meu caro amigo, que Deus nos chama para a sua missão. Até lá, nosso muito obrigado por fazer companhia, por nos acompanhar durante esta gravação, por nos acompanhar durante este episódio. Não se esqueça de deixar o like aqui no Facebook e também subscreva aqui no nosso canal no YouTube e também no TikTok. Siga-nos e ouve. Deus ainda está aqui para salvar você. Portanto, não se esqueça e lembre-se que até lá, paz e graça.